Hamilton de Holanda aprendeu a tocar antes mesmo de ser alfabetizado. Ganhou projeção tocando um bandolim diferente, criado por ele, com 2 cordas a mais. Na imprensa francesa, ganhou o título de Príncipe do Bandolim. Já foi diversas vezes indicado ao Grammy Latino. Ganhou a premiação na categoria Melhor Disco Instrumental em 2016 com Samba de Chico e em 2015 na categoria Melhor Canção Brasileira com Bossa Negra em parceria com Diogo Nogueira e Marcos Portinari. Nesta conversa, ele conta que a música é a melhor forma que encontrou de se comunicar, agradecer e até mesmo de fazer suas orações. Hamilton, obrigada por aceitar conversar com a gente. Uma conversa aqui que já está começando num ritmo diferenciado, porque já começou com música. É o assunto mais gostoso que tem de falar, de ouvir, de tocar, né? E que privilégio nosso de estar te ouvindo assim. Obrigado pelo convite também, é uma alegria estar conversando. Esse aqui é o assunto mais gostoso de falar, de conversar de música. Você ainda consegue ter tempo para conversar com os amigos e tocar meramente pelo prazer de ter aquela roda de amigos que tomam uma cerveja e fica tocando o que dá vontade? Menos do que gostaria. Mas consegue um pouquinho, mas que é difícil, né? Porque consegue agenda... consegue um pouco. Agora mesmo eu tô aqui em Brasília, coincidiu, vai ser aniversário do meu pai. Aí a gente vai fazer um encontro de uns amigos para tocar, sem compromisso, e que é muito bom. Mas é uma coisa que eu perdi muito, né? Faz parte também, né? A profissão, eu vou viajando, às vezes eu chego numa cidade, até tem músicos ali que eu conheço, o pessoal, vamos fazer uma festa, mas aí no outro dia eu tenho que acordar às 6 horas da manhã para pegar um voo, aí já não dá mais pra gente, sabe? Tem que controlar a saúde também, porque senão você fica muito acabada, chega no show aqui cansado, então eu fico procurando espaço para ter esses encontros que são fundamentais também, encontrar e tocar sem compromisso nenhum, só o amor e a dedicação à música ali, e a amizade. E o amor aí pelo bandolim especial. Conta pra gente de quando começa essa história. Começa na infância com o bandolim. Começou quando eu era criança, meu pai é músico, meu irmão também. Então a gente teve um ambiente musical muito agradável em casa. Eu ganhei meu primeiro bandolim quando eu tinha 5 anos de idade, em 81. No Natal de 81, meu avô me deu e dali começou. Estudei aqui na escola de música, tive professores particulares. Depois estudei na universidade, na UNB também, formei em composição. Então eu sempre tive atividade musical ligada à escola, a coisa acadêmica, de estudar mesmo a música, e essa coisa do encontro informal, que muito proporcionado pelas rodas de choro e rodas de samba, né, aquela coisa informal. Então eu aprendi esses dois lados da música e hoje tento de alguma maneira também estar praticando isso. Agora, esse contato com o bandolim, primeiro, por que o bandolim especificamente? Porque são tantos os instrumentos, o bandolim é lindo demais, mas por que o bandolim? Eu sempre fico a curiosidade, por que o bandolim? Eu sei que você toca outros instrumentos, mas é impressão minha ou a paixão pelo bandolim é especial? É especial e eu nem sei te explicar por quê. Quando eu comecei a tocar, eu era muito pequeno, então eu nem lia nem escrevia ainda. Eu já comecei a tocar bandolim, então foi uma coisa que me pegou sem explicação. Eu tinha contato com outros instrumentos. Você aprendeu a tocar antes mesmo de ser alfabetizado, exatamente. Né? E eu tinha contato com outros instrumentos. Eu me lembro que chegava em casa, na sala, assim, tinha o sofá, tinha um bandolim, mas tinha um cavaquinho, tinha um violão de 7 cordas, tinha um pandeiro. No canto da sala, assim, tinha um órgão. Tipo órgão de igreja, assim, que tem 2 teclas e Nossa, pedal, lindo, difícil. Lindo. Mas eu sempre ia pro bandolim, né? Então, eu acho também que a influência do meu avô, a minha avó gostava muito daquela música. Naquela mesmo. Que fala no Jacó do bandolim, que o filho do Jacó fez para ele, com saudade e tal. E acho que coincidiu na época, minha avó tinha morrido, meu avô talvez por saudade também, e aí me deu esse instrumento. Depois, hoje em dia que eu penso isso, na época eu não pensava em nada disso, simplesmente tocava e era feliz ali, todo dia praticamente tocando com meu pai e com meu irmão em casa.
Mas aí cria essa memória afetiva muito forte, né? Exatamente, e usar isso na minha profissão é a melhor coisa que tem, porque eu consigo ter uma plenitude no que eu faço, porque é uma coisa que me dá prazer e ao mesmo tempo eu não tenho medo dos problemas que essa profissão poderia, isso na época, né, quando eu decidi ser músico, né? Pois é, quando é que você decidiu ser músico? Eu demorei, porque em casa minha mãe tinha medo, não queria que eu fosse músico, né? Qual era o principal receio que eles apontavam? A própria dificuldade de ter A sucesso, instabilidade da profissão que existe, né? Mas que ou qualquer outra profissão tem também. Depois eu fui crescendo e falei, não, na verdade, se você se dedica, se você estuda, você tem boas conexões e tudo, você pode se dar bem em qualquer profissão. E eu não tinha como ser diferente, a vida inteira tocando. Aí eu cheguei até a fazer um vestibular para contabilidade, estudei 1 ano e meio, mas aí larguei, porque meu avô era contador, meu pai é economista, meu irmão também é formado em contabilidade, mas aí foi um respiro, na verdade, assim, eu acho que foi bom ter passado por isso. Talvez só para pensar ali alguma ligação, tentando forçar muito, talvez um pouco de métrica para número. Mas a música e matemática tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E encontrar um jeito de viver da música, ser feliz, né? Acima de tudo, né? Você consegue imaginar como é que teria sido sua vida como contador? Consegue pensar nisso? Com certeza eu estaria fazendo show também por hobby, sei lá, tocando por hobby, alguma coisa. A música não me abandonaria, entendeu? Então acho que foi isso que me fez escolher. E uma hora, não, tem que decidir. Uma hora da vida a gente tem que decidir, né? É meio que a música escolhe a pessoa, assim, meio que ela te pega e não te larga mais, exatamente, né? Você quer estar com um instrumento toda hora, você quer estar ouvindo coisas para aprender e tocando com pessoas diferentes. Eu acho que a música pega mesmo. Para mim, a música é praticamente uma religião. Para mim, é como eu me comunico com as pessoas, como eu agradeço, como eu faço as minhas orações. Acho que tem tudo isso. A música é trabalho, a música é educação, é como... Às vezes eu passo uma coisa para um jovem músico também, eu faço projetos ligados à educação também. Então a música, ela não é só o trabalho em si, ela é tudo isso e eu tento viver isso na plenitude. Então a dica que eu dou para quem quer ser músico, quem quer estudar, quanto mais você aprender com outras pessoas, com professores, com discos, né? Você tem que ter alguma guia. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele me falou sobre um aluno que chegou na aula dizendo para ele que fazia composição, que queria ter umas aulas com ele e tal. Aí ele perguntou, mas o que você gosta de ouvir? Aí ele falou assim, eu não ouço nada para não me influenciar. Ele vai dizer, é o contrário, você tem que ouvir para saber o que existe, para ter referências, né? E eu acho que a partir do momento que você escolhe um caminho da música, eu acho que estudar nunca é demais. Não tem como a pessoa do nada inventar uma coisa. Alguma referência ela tem. Você vê, por exemplo, a dona Ivone Lara, ela tem aqueles cantos que ela faz maravilhosos, aquelas melodias todas. Aquilo é tudo muito intuitivo, muito com uma carga sentimental muito forte. Mas ela só faz isso porque antigamente ela ouvia nas rádios as melodias do Pixinguinha, as melodias todas daqueles compositores mais antigos, e aquilo ficou na cabeça dela, que de uma maneira fez com que hoje ela quer dizer, hoje já há anos, né, desde quando ela teve a carreira dela, ela criasse esse tipo de contraponto na maneira de cantar, que é único dela. Mas ela inventou, mas ela mesma cita, não, eu ouvi as músicas do Pixinguinha, não sei o quê. Então, quer dizer, a gente sempre tem que aprender com alguma coisa que já foi feita, não tem como reinventar a roda. Senão também a pessoa acha que está criando de novo a roda e, na verdade, aquilo ali já existia, né? Exatamente. Então, eu acho que quanto mais a gente puder estudar, ter contato com música, com culturas diferentes, e não só música, ler um bom livro, sabe, assistir um bom filme, ter um bom papo, porque essas outras coisas da vida que eu acho que até alimentam mais do que a própria música. Agora me conta se é possível o contrário, aquela pessoa que consegue desafinar e não ter o ritmo nem para cantar parabéns para você, essa pessoa pode sonhar em tocar um instrumento, quer dizer, ele é estudante, desde quando consegue. Eu acho que a música é generosa, não tem essa, qualquer um pode tocar. E estabelecer um nível de dedicação, que pode ser um hobby,
Você pode ser, né, um músico que tem a sua aula ali e se encontra com os amigos para tocar. A música te possibilita isso. A partir do momento que você quer um nível profissional, aí já é diferente. Aí você tem que, né, conhecer, igual qualquer outra profissão. Mas o ato de tocar, de ter o prazer, de ter a emoção, isso aí é universal e qualquer um pode fazer. De onde é que vêm as tuas influências principais, Hamilton? Olha, hoje em dia vem de tudo, assim, de ver uma coisa na rua, de ler uma notícia, rever algum amigo, dos meus filhos, essas coisas do dia a dia que me inspiram mais. Só que musicalmente, desde o começo, eu tenho uma série de músicos que eu sou apaixonado, que eu ouço até hoje, né? Começando pelos os primeiros do choro, o Jacó do Bandolim, o Pixinguinha, o Ernesto Nazaré. Um cara que me influenciou muito foi o Rafael Rabelo também, o Baden Powell também, o Hermeto Pascoal, sabe? Adoro o Egberto Gismonti também. Então sem contar Chico Buarque, né? A MPB também, o Milton Nascimento, o Tom Jobim. Todos esses músicos eu ouço alguma coisa deles sempre, estou sempre ouvindo. Mas também gosto de jazz, gosto de música clássica, gosto de flamenco, gosto de música cubana, gosto de conhecer. Depois de um tempo eu passei a ter um costume de diariamente ou com uma frequência assim constante aprender alguma música nova de algum lugar que eu não conhecia ainda e tocar alguma música que eu já aprendi, porque tem tanta música na cabeça também que a gente acaba esquecendo. Mas essa alegria da descoberta, isso aí é muito bom. Isso hoje é o que principalmente te emociona ou o que é que mais te emociona na música, no tocar? Eu acho que a descoberta para mim é demais. E a comunhão também, você tá num lugar e tá todo mundo em volta ali por conta da música e faz as pessoas pensarem, acalma as pessoas para tomarem decisões melhores na vida. Eu vejo também, sei lá, algumas manifestações assim, onde tem a música ligada, eu acho bonito. Manifestações culturais, assim, tipo maracatu, você vê um maracatu na rua, aquilo é emocionante, né? Eu tive ano passado lá em Olinda, aí vi lá aquilo é de emocionar. E sua origem vem de Pernambuco, inclusive, também, né? Que é um local super musical, né? Como tem uma cultura musical. Dizer que é o estado com a maior quantidade de diferentes manifestações culturais, né? Você chegou a ser influenciado ou se envolver ali em determinado momento, por exemplo, com o Mangue Beat? Não, eu ouvia, mas na época eu era adolescente, eu ainda não estava no mercado de trabalho. Então, não conhecia essa galera. Mas eu acho o movimento fantástico. Eu acho que foi bem revolucionário. É o típico movimento puro, vamos dizer assim, o Brasil não é puro em nada, mas quando ele cria uma coisa dessa, ele vira puro. Não é puro em nada porque a gente a nossa natureza é a mistura, né? Então, quando vê um Mangue Beat desse, é uma mistura perfeita que o cara conseguiu fazer, que eles conseguiram fazer, principalmente a partir do Chico Sainz, né? Mas Nação Zumbi, toda a turma lá. A gente vai continuar conversando sobre esses ritmos brasileiros. Eu quero conversar contigo bem especialmente sobre o choro, tá bom, né, chorinho. Mas só para antes de eu mudar o bloco, só tirar uma dúvida aí da sua influência da cultura pernambucana, bolo de rolo ou rocambole? Bolo de rolo, lógico. Então tá certo. No próximo bloco a gente continua conversando e a gente vai falar aí sobre o chorinho. Privilégio nosso, estamos de volta conversando hoje com Hamilton de Holanda. No bloco anterior eu prometi que agora a gente ia falar muito especialmente de um ritmo muito especial, quer dizer, eu não sei se eu posso chamar até de movimento, o choro. O que é o choro para você, o chorinho? O choro é um gênero, mas é uma maneira de tocar também, é uma maneira de ver a música. E é a minha língua materna, vamos dizer assim, a minha língua mãe, né? A gente
aprende português, mas a gente aprende a falar inglês também, aprende a falar francês, aprende a falar alemão. E o choro é a minha língua que a partir dele, eu posso aprender as outras músicas todas que tem por aí. Porque eu tenho essa essência muito fundamentada, né? Eu tive, desde pequeno, tocando diariamente 10 choro, 20 choro, 30 choro, 40 choro, aí com 100 choro, 200. O repertório de choro, antes de eu aprender outras músicas, eu já tinha umas 400 músicas na cabeça de choro, do choro. Então, nem que eu não queira, o choro vai aparecer na maneira de eu interpretar, né? E com 11 anos você já tinha feito a primeira composição de choro? Foi, verdade. Foi o Chorinho para Pernambuco. Ai, consegue lembrar aqui? Eu lembro. Lembra? Bem bobinha. Eu peguei só essa aqui. Aí fiquei repetindo em vários tons, assim, falei, dá uma música. Aí virou, e o Pernambuco foi quem deu o nome do Dois de Ouro, que é o grupo que eu tinha com meu irmão, com meu pai. Então eu quis dedicar para ele a primeira música, né? Dediquei pro Pernambuco e ele ficou feliz pra caramba. A gente não consegue achar que é bobinha, não. Vendo tocar aí esses dedinhos fazendo assim. Aliás, tira até uma dúvida. Esse número de cordas, parece uma coisa meio assim, parece que quanto mais cordas, mais importância o músico tem. Pra gente dar uma sensação. Tem um que é mais meio metido assim? Ele fica, né? Tem alguma coisa? Não, vai escutando, não vai? Eu acho que é sempre um desejo, sempre ligado a um desejo musical mesmo, de expressar as ideias e encontrar as notas para passar o sentimento, né? E foi mais nesse sentido mesmo, de querer... eu gosto muito de violão, gosto muito de acordeon, de piano, né? Aí você vê o piano com aquela coisa completa dele, assim, de você ouvir os acordes, ouvir as coisas todas. Eu tinha essa vontade também de fazer no bandolim, por isso que eu acrescentei a corda. E sem importância, não tem nada disso. O seu primeiro chorinho aí, a gente vai ouvindo, não sei se pela influência pernambucana, eu sinto assim, parece que vai entrar um frevo canção no meio do caminho. Pode ser. Quais são essas influências no choro? Olha o canção. Aí faz num ritmo diferente. São muitas influências, né, no choro ali, ou o choro influencia as outras, porque o choro tá a base, né? O choro é a base. O choro é a primeira música considerada brasileira, urbana, né? E para mim o frevo, por exemplo, o baião, é uma maneira nordestina, inicialmente começou com uma maneira nordestina de se interpretar o choro, eu acho. Eu vejo dessa maneira, assim, sabe? Eu nunca tinha, obviamente, eu não sou da área de música, eu gosto muito de música, mas assim, quando você foi tocando, eu falei, eu vou ligando, vai ligando, realmente a gente vai ligando uma sonoridade com outra. Agora, a gente sempre termina ligando muito o chorinho com samba. Que são também, eu acho que eles são irmãos, o choro é o irmão mais velho e o samba é o irmão mais novo. Porque se você olhar os músicos que criaram o samba e que criaram o choro, eles eram amigos, né? O Pixinguinha era muito amigo do Donga, que foi quem fez o primeiro samba, né? Mas antes desse primeiro samba já tinha o Ernesto Nazaré, que já era o começo do choro, já tinha a Chiquinha Gonzaga, que era o começo. Na época deles ainda não se chamava choro, mas hoje a gente chama porque é o começo dessa linguagem instrumental brasileira. Agora, quando a gente pensa o que vai de música brasileira para o exterior, e eu falo de décadas e décadas, enfim, quando você vai pensar a história aí do que é que vai, a gente vê muito bossa nova no exterior, onde a gente chega, se relaciona bossa nova. Eu não tenho essa mesma sensação, por exemplo, com o chorinho. Por que seria isso, por exemplo? Isso aí a gente pode conversar bastante sobre isso. Mas eu acho principalmente porque a bossa nova, ela foi abraçada pelo mundo, né? Por uma série de motivos, o Tom Jobim, o João Gilberto, Vinícius de Moraes, a turma toda abriu as portas. O Frank Sinatra gravou um disco inteiro só com música do Tom Jobim. O Stan Getz, o João Gilberto e a Estúdio Gilberto fizeram um disco que foi muito ouvido, muito, como se diz, vendeu muitas cópias. Então, a bossa nova, ela internacionalizou o samba
E o próprio choro, porque a bossa nova também nasceu do choro. Se você pegar o Chega de Saudade, uma música tipicamente com uma melodia chorística, vamos dizer assim, né? E eu acho que por isso, o choro é mais antigo. O Pixinguinha chegou a viajar na década de 20, 1922, né? Na verdade, ele foi patrocinado pela família Guinle na época, e eles fizeram uma temporada em Paris e tudo. Mas como gênero, o choro não teve tanta gente, talvez por causa da época também, se comparar com 1960, 1920, não sei se a repercussão seria tão grande, mas se a gente pensar também, antes da Bossa Nova, o Ari Barroso, através da Disney e a própria Carmen Miranda, internacionalizaram o samba também, colocaram o samba. E o choro, de alguma maneira também, ele é um gênero que tem uma característica muito particular de ser instrumental, né? Então a música instrumental, ela tem essa característica diferente. É mais difícil de tocar, né? Então, mas hoje em dia eu vejo que os músicos de jazz têm se interessado muito pelo choro. É verdade que teve uma viagem que você fez, um show que você colocou um músico cubano, quando começou a tocar o chorinho, ele não conhecia aquilo ali, foi se emocionando e realmente se entregou assim? Então, a gente fez um projeto, eu com o Portinari e a Lu Araújo, chamado Mundo de Pixinguinha, que sou eu recebendo músicos de jazz de outros países tocando a música do Pixinguinha. Então, quando eu fui mostrar a primeira vez pro Chucho Valdez, que é um mestrão cubano, ele ficou muito emocionado. Eu fiquei de cara, porque a gente tocou, né? Chegou nessa parte, ele não se aguentou, ele parou, ficou emocionado. Meu Deus, isso é divino, esse homem é maravilhoso. E começou a falar do Pixinguinha, esse é um santo. Ele pegou na veia assim a música, sabe? E outra coisa, o choro, ele não é uma música de moda, não vai ser nunca mais música de moda, porque ele já teve a moda, ele já tem mais de 100 anos, ele já tem um século. Mas ele também não sai de moda, né? Porque exatamente, os apaixonados pelo choro... Ele está sempre, sempre tem gente que gosta de choro, vai ter sempre gente tocando. Talvez tenha épocas que apareça mais na mídia, porque às vezes pintam uns jovens, uma garotada. Isso que é o mais legal, a garotada nunca deixa de se interessar, sempre tem jovens se interessando pelo choro. E aí ele vai ser sempre querido e vai ser sempre tocado. Sabe por quê? Porque ele já é a tradição, ele já é a Mona Lisa. O choro já é isso, ele não é alguma coisa que vai ser inventada e que a gente vai se surpreender. A gente vai se surpreender com os jovens querendo fazer coisa nova dele, mas dele, ele já é. Entendeu? E você conseguiu transmitir essa paixão toda também para os seus filhos? Olha, essa pergunta é difícil. A paixão sim, mas querer ser músico aí já é outro papo. Eles são pequenos ainda, né? Mas já tocam também. A paixão pela música, pela beleza da música, pela a emoção que a música e o bem que a música pode fazer na vida da gente, isso aí com certeza eles já têm. Você optou por isso profissionalmente e todos os méritos do mundo, prêmios e mais prêmios, Grammy, discos. Aliás, você tem uma produção imensa, né, Hamilton? É impressionante. Eu adoro gravar disco. Eu adoro gravar disco. É a maneira que eu consigo ver de fora para melhorar, sabe? Eu desde pequeno, a gente gravava fita cassete para dar de presente no final de ano. A gente se reunia ali em volta, tinha um gravadorzinho assim. Tipo aqueles que o pessoal usa assim, Polivox, aí ele tinha um microfone, a gente ficava em volta dele e gravava. E aquela fita meu pai dava de presente para os amigos da família. Então, desde pequeno, eu fui acostumado a me ouvir tocando. E eu uso isso como método de estudo também. Eu fico ali, gravo, tá ruim, só paro de estudar quando eu achar que tá legal. Então, fazer disco para mim é quase como uma necessidade vital, assim, porque você viver a coisa... a música é uma coisa e você vê ela de fora, né, como um espectador, é outra. Então o disco serve para mim também. Não que eu fique ouvindo meus discos, eu também faço, depois eu paro de ouvir, entendeu? Mas porque senão você vai querer mudar cada vez que vai ouvir aquilo ali, vira né? paranoia. Mas o processo de gravar o disco é muito legal.
É E muito também legal. faz muito show, muita turnê. Aliás, tem uma turnê que você fez com o Diogo Nogueira Diogo. por 12 países. Isso Bossa vai virar Negra. filme. A gente fez uma turnê em 2015 pela Europa. Eu e o Diogo, foi o Bossa Negra. E a gente filmou, foi filmada toda a viagem, vai virar um filme. Chama Bossa Negra, uma viagem musical. Enfim, eu sigo um pouco o que meu pai me falou, que é aquela máxima. Ele falava que não, aprende a tocar seu instrumento, estuda seu bandolim, que você vai fazer muitos amigos na sua vida. E aí eu encarei isso como minha verdade e virou, né? Então eu tenho essa sorte de estar sempre encontrando com algum músico que me apresenta alguma coisa maneira, assim. Hamilton, é impressionante, realmente. Além de te admirar pela obra, pela música, pela sua trajetória toda musical, vendo assim, falando contigo, eu acho que eu vou passar a admirar muito mais, porque você fala com uma alma, o olho vai brilhando cada vez que você pega no bandolim. Olha, muito obrigada por nos proporcionar essa experiência. Eu que agradeço aqui, mais uma vez. Muito obrigado. E se quiser Quer que eu toque uma tocar um coisinha choro pra pra finalizar? gente. Tá. Uma música Você do toca João com o olho Bosco. brilhando. É a luz que tá batendo aqui.